Olá, tudo bem? Existem diferenças entre o arrebatamento da igreja e a vinda do Filho do Homem. O arrebatamento da igreja e a vinda do Filho do Homem são eventos distintos, portanto, não podemos confundi-los entre si, pois cada um possui características próprias. O arrebatamento da igreja não tem hora nem dia marcado para acontecer, e nem será precedido por sinais, pois trata-se de um evento iminente, aquilo que pode acontecer a qualquer instante. Daí a necessidade de estarmos preparados para o arrebatamento, pois só ouvirão o som da última trombeta aqueles que estiverem preparados com suas vestes purificadas no sangue do Cordeiro. Diferente, a vinda do Filho do Homem será precedido por sinais e terá um tempo para acontecer, pois ocorrerá logo após o final da grande tribulação, que se dará após o arrebatamento da igreja. A igreja será tirada da terra e então começará o período da grande tribulação. Para que nós entendamos melhor o assunto, vamos a alguns textos das Escrituras Sagradas para que haja uma melhor compreensão. Sobre o arrebatamento, o apóstolo Paulo diz assim em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Observemos bem aqui que o apóstolo Paulo fala a respeito de um curto espaço de tempo. Ele usou o piscar dos olhos para exemplificar como será tão rápido este momento. Neste curto espaço de tempo, os mortos ressuscitarão com o corpo glorificado e nós seremos transformados e juntos subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Como está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 15 a 17, que diz assim: Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem, ou os que já morreram. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Esta trombeta não faz parte das 7 trombetas do Apocalipse. E os que morrerão em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados junto com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Precisamos entender aqui que só os que estiverem em Cristo Jesus é que ressuscitarão naquele dia. Só os que estiverem em Cristo Jesus é que ouvirão o som da última trombeta, pois o chamado é para os salvos, os que estiverem em Cristo Jesus. Existem 3 fatores importantes a observarmos aqui. Tanto os mortos quanto os vivos serão transformados, pois o apóstolo Paulo disse que sangue e carne não pode herdar os céus. Então precisaremos passar por uma transformação, adquirindo o corpo glorificado para estarmos diante de Deus. Segundo, os vivos não subirão primeiro que os mortos. Os mortos ressuscitarão primeiro e juntos com os que estiverem vivos serão arrebatados, subirão juntos. Terceiro, só os que estão em Cristo Jesus é que verão o arrebatamento da igreja. Paulo diz que os que estão em Cristo e não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito, são novas criaturas, e nenhuma condenação há para esses. Então, só os que estiverem em Cristo Jesus é que verão o arrebatamento da igreja. Isso tudo acontecerá num piscar de olhos, um momento muito curto, um espaço de tempo curtíssimo. Vamos dizer assim, um milagre. Diferente, a vinda do Filho do Homem, sim, será precedido por sinais e só acontecerá depois de um tempo. Segundo as Escrituras Sagradas, 7 anos após o arrebatamento da igreja, no final da grande tribulação. Vamos ler alguns textos para que nós entendamos essa parte.
No livro de Joel, no capítulo 2, versículo 30 e 31, o profeta disse assim: E mostrarei prodígios no céu e na terra, fogo e sangue e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Observemos bem que o profeta Joel disse que todos os sinais acontecerão antes da vinda do Senhor, antes do dia do Senhor, que é o mesmo dia da vinda do Filho do Homem. Quando nós lemos o capítulo 24 de Mateus, os versículos 29 e 30, nós entendemos que Jesus está se referindo a este mesmo dia, quando ele disse assim: logo depois da tribulação daqueles dias. Quais dias? Os dias da grande tribulação que se dará após o arrebatamento da igreja, como nós dissemos no início. Escurecerá o sol, a lua não dará sua luz, as estrelas do céu cairão e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos se lamentarão e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Observemos que é o mesmo dia que o profeta Joel profetizou. As mesmas características. Este é o mesmo dia também citado no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Quando diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Observemos que João está também falando do mesmo dia que Jesus e o profeta Joel profetizou. No livro de Mateus, no capítulo 24, versículo 27, Jesus está falando do mesmo dia, quando ele disse assim: Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Jesus está falando aqui de ver, de observar. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Então Jesus está falando do mesmo dia em que o apóstolo João e o profeta Joel. Da mesma forma, o apóstolo Pedro, em sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 10, fez menção a este mesmo dia, dizendo: O dia do Senhor virá como ladrão da noite, no qual os céus passarão com grandes estrondos, as mesmas características dos dias do dia do profeta, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então nós podemos observar aqui que o apóstolo João, o apóstolo Pedro, Jesus e o profeta Joel estão falando do mesmo dia. Este dia, sim, é o dia em que todo olho verá, todos aqueles que ficaram no arrebatamento verão esse dia, verão Cristo descer em glória. Então nós podemos entender claramente pelas Escrituras Sagradas que o arrebatamento da igreja e a vinda do Filho do Homem não são o mesmo evento. Cada um tem um tempo para acontecer. Citarei aqui, no mínimo, 3 características que diferem o arrebatamento da igreja da vinda do Filho do Homem. Primeiro, no arrebatamento, ele virá só até as nuvens. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Na vinda do Filho do Homem, seus pés tocarão a terra. Zacarias, capítulo 14, versículo 4. No arrebatamento, ele mesmo recolherá os salvos da terra. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16. Na vinda do Filho do Homem, são os anjos que ajuntarão os escolhidos na terra. Mateus 24, versículo 31. Terceiro e por último, o arrebatamento não será precedido por sinais, pois é um evento iminente. 1 Coríntios 15, versículo 52.
A vinda do Filho do Homem será precedido por vários sinais. Marcos, capítulo 13, versículos 24 a 26. E Joel, capítulo 2, versículo 30 e 31. Então, pela Escritura Sagrada, nós entendemos que o arrebatamento da igreja não é o mesmo dia da vinda do Filho do Homem. Pela Escritura Sagrada fica claro. Amém?